Fala pessoal, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje, penúltimo vídeo para tratar aqueles 8 autores novos que a UEL vai cobrar. Na sequência vai vir coisa nova aí, o último vídeo sobre Heidegger. Depois nós vamos ver um pouquinho de filosofia kantiana através de uma live, então fica ligado que eu vou fazer uma live antes do vestibular da UEL para tratar da filosofia kantiana e depois eu vou fazer uma revisão zona da UEL. Fica ligado, 2 lives antes da UEL, depois eu vou manter esse esquema de live, a gente vai trocando uma ideia. Mas para hoje, o nosso penúltimo autor, não de menos importância, um cara chamado Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Santo Agostinho porque ele foi, obviamente, tornado um santo da Igreja Católica, tamanha foi a importância do pensamento desse autor. E para nós trabalharmos a questão fundamental do Agostinho para hoje, eu vou abordar para a UEL, mas vale para outros vestibulares também para você entender um pouquinho do Santo Agostinho, a questão do livre-arbítrio. Muito embora o Agostinho participasse de uma corrente de pensamento da era medieval, dos primórdios da era medieval, chamada patrística, é importante entender que esse movimento da patrística era um movimento de embrião do cristianismo que misturava determinados elementos do pensamento cristão juntamente com determinados elementos do pensamento platônico. Então o Agostinho ele toma como base o pensamento platônico, ele quase que admite integralmente o pensamento platônico, mas ele diverge de determinadas coisas. Por exemplo, dualismo platônico, corpo e alma. O Agostinho diz, beleza, vamos nessa. Teoria das ideias, o Agostinho diz, vamos nessa. Teoria da reminiscência, o Agostinho diz, não, peraí, como que eu vou me lembrar de uma coisa que não culmina, não casa com o pensamento cristão, e ele transforma, ele substitui a teoria da reminiscência pela teoria da iluminação divina. Dado isso, o Agostinho ele tem algumas obras que são pontuais ali dentro da teoria dele, e uma das obras que é pontual, mas ela é de fundamental importância para entender toda a estrutura agostiniana, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma obra escrita em forma de diálogos, que é dividida em 3 livros. E o livre-arbítrio tem como ponto central um problema que era um problema da época dentro do pensamento cristão, que era o problema do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma corrente de pensamento que vem de um cara chamado Maniqueu, um persa, que compreende a natureza regida por uma racionalidade, certo? Por uma materialidade e mais do que isso, por um dualismo radical. Ou é 100 ou 0, não é nem 8 ou 80, é 100 ou 0. Céu ou inferno, luz ou trevas, bem e mal. O livre-arbítrio vai vir como um livro que pretende, primeiro, defender um pensamento cristão que entende Deus não como o artífice do mal, juntamente com a defesa da liberdade humana, e combater esse pensamento maniqueísta do qual é céu e inferno, luz ou trevas, bem e mal. E aí que o Agostinho está interessado ali na defesa do livre-arbítrio, mas sobretudo ele está interessado em quebrar com a ideia de que ou é bem ou é mal. Para o Agostinho, obviamente, existe a relação entre a virtude, o bem que nós praticamos, e o mal que nós praticamos, o desvio, o pecado. Olha que interessante o uso da palavra desvio pelo Agostinho. Desvio nada mais é do que um afastamento. Então, para o Agostinho, o livre-arbítrio ele não é um mal. Não existe o mal em si no livre-arbítrio. Existe o arbítrio humano que escolhe, através da sua vontade, afastar-se de Deus e, portanto, contrariar a vontade do próprio Deus. Isso significa que, para o Agostinho, a liberdade, necessariamente, quando praticada de acordo com a virtude, feita de maneira correta, de acordo com os valores cristãos, ela é necessariamente algo que o ser humano vai praticar e vai levar ao bem. Na medida em que nós nos afastamos da virtude de Deus, da palavra, nós nos afastamos de Deus, portanto, não nos ausentamos, não existe essa ausência de Deus, mas existe um afastamento nosso por escolha daquilo que é Deus. Isso significa que o mal em si, ele não é uma coisa pré-existente, mas ele é uma coisa que nós, ao nos afastarmos de Deus, nós abusamos do livre-arbítrio, nós não medimos adequadamente o livre-arbítrio, portanto, o mal, o pecado, nada mais é do que um abuso do livre-arbítrio que o Agostinho considera a causa dessa maldade como esse abuso.
Então, fica atento, fique esperto com essa ideia de que, primeiro, há uma quebra com o maniqueísmo e, em segundo aspecto, a ideia de que Deus não é a causa do mal. Existem gradações aí de práticas de virtude, de bondade e de maldade, e na medida em que nós nos afastamos mais de Deus, nós nos afastamos da virtude, nos aproximamos do pecado, portanto nos distanciamos da luz divina, e essa é a causa do mal, do sofrimento que existe no mundo.